Boa tarde, amigos e amigas do João Pedro e do Felipe Neto, talvez, não sei de quem ser amigo. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o gênero narrativo, tá? Mais uma vez, meu nome é João Pedro Carolo, sou aluno do Centro Universitário Barão de Mauá e faço parte do projeto da Residência Pedagógica, que é um projeto em parceria com o Colégio Cid de Oliveira Leite. Beleza? Você aí do sexto ano do Cid de Oliveira Leite, essa aula é especialmente para você. Se você não for do sexto ano do Colégio Cid de Oliveira Leite, essa aula também é para você, mas não tão especialmente assim, infelizmente, desculpa. Não dá para ser especial sempre. Gênero narrativo, a nossa aula, relatório 2, aula 4, são 3 aulas antes dessa, então se quiser voltar, dar uma olhada, vai lá, fica à vontade, eu agradeço. Foi mal bater no microfone. Gênero narrativo. Eu vou parar de usar esse slide na próxima aula, tá? Eu sei que já está muito repetitivo. Relembrando. Então, para quê? A gente vai relembrar isso, né? Da aula anterior foi exercício, então da aula 2, do relatório 2, foi sobre discurso direto, indireto e indireto livre. Então, o discurso direto é aquele que é feito na primeira pessoa, que representa a fala dos personagens na íntegra, dita por eles mesmos. O discurso indireto, ou terceira pessoa, é quando o narrador reproduz a fala do personagem, né? Então, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele. Então, ele disse, o carteiro falou, o pipoqueiro falou, sei lá, entendeu? É outra pessoa, não é a pessoa que está falando, mas é bem marcado quando essa pessoa entra no discurso, tá? Apesar de ser indireto. Já no indireto livre, a gente não tem essa distinção tão clara, beleza? É usado muito como recurso literário de persuasão, como eu comentei antes. Falei lá do Machado de Assis. O que é o gênero narrativo? Então, de forma bem básica, tá? Porque o gênero narrativo é muito extenso. É o gênero textual que trata de todos os textos e produções que visam contar uma história, podendo se aplicar tanto a histórias reais como histórias fantásticas, tá? Fantástico aí não no sentido de muito bom, no sentido, uau, isso é fantástico, isso é muito bom. Não, é fantástico no sentido de histórias que fogem da realidade. Então, Harry Potter é uma história fantástica, porque é uma história sobre bruxos que não existem, eu acho. Se você sabe sobre bruxos e onde encontrá-los, aqueles do Harry Potter, por favor, deixa um comentário aí e se inscreve no vídeo. E eu acho que até diria você fazer um canal seu, porque você vai ter muito view com esse conteúdo. Enfim, o estudo do gênero narrativo nos permite compreender aquilo que é necessário para a construção de uma boa história. É verdade, porque se você estudar o gênero narrativo, você vai entender todos os elementos que são precisos para ter uma narrativa. Você vai conseguir inserir esses elementos na sua narrativa à medida que você também tem conhecimento de obras, né? Não adianta conhecer só a teoria se você não tiver obras, diferentes contextos de estudo e aplicação dessa teoria, beleza? Bom, então já que a gente está falando disso, o que é necessário para se contar uma história, para construir uma narrativa, né? Em primeiro lugar, tá aí bem óbvio, a gente precisa do narrador, né? Que é o cara que, com as palavras dele, conta a história ao leitor, né? Então, se eu tô contando uma fofoca, eu sou o narrador daquela fofoca. Se eu tô contando para minha mãe o que aconteceu na aula, eu sou o narrador daquela história do que aconteceu na aula. Então é quem conta pro seu leitor ou interlocutor, né? Porque é uma história, o gênero narrativo, ele não é só escrito, ele pode ser falado também, né? Como há muito tempo foi, antes de ser escrito. Inclusive devemos ter perdido ótimas histórias por causa disso. Depois do narrador, que é o essencial do essencial ali, o tudo, a gente tem a voz da consciência passando aí atrás. A gente tem o enredo. O que é o enredo? É a sucessão de acontecimentos que constituem a ação em uma produção literária. Então, tipo assim, tem lá a fofoca que eu tô contando, que é a fofoca... Fala uma fofoca aí, do momento. Mano, o professor João Pedro, ele é calvo.
Fofoca aí do momento. Então, se eu tô contando, na verdade eu vou usar outra fofoca, porque eu não contaria isso como uma fofoca pra ninguém, porque... Enfim. Mas a fofoca do momento é: a Carla foi pro quarto escuro lá, o quarto diferente do Big Brother. Então, o enredo da nossa história poderia ser como e o que aconteceu até ela chegar lá. Então, primeiro ela entrou no Big Brother, depois ela ficou amiga de não sei quem, depois ela começou a ficar com o Arthur, depois não sei que, essa sucessão de acontecimentos que constitui a ação da produção literária, que o Big Brother não é, mas que é só um exemplo, tá? Contextualizem. Então depois a gente tem os personagens, os que agem ou são afetados pelo enredo. Então essa sucessão de acontecimentos acontecem com os personagens. Então no exemplo que eu usei anteriormente, a Carla, o Arthur, o Projota, a Vitube, todo mundo está no Big Brother, seria um personagem se a gente considerar aquele contexto todo uma narração. O espaço é a localidade onde a trama acontece. E aproveitando nesse tema, que eu não sei porquê eu insisti, mas é a casa do Big Brother, então aquele local que eles estão confinados, né? Nesse caso eles têm um espaço bem reduzido. Há narrativas e contos nem tanto, mas narrativas que trazem espaços bem abertos, com personagens viajando o mundo inteiro, inclusive. Tá? E aí a gente tem o tempo cronológico e o tempo psicológico. É uma noção importante aí, é uma noção um pouco mais complexa, que demanda um pouco mais de leitura e de conhecimento de textos mesmo, né, narrativos, mas basicamente o tempo cronológico é aquele que é o do relógio, né? Então hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2059, então é o meu tempo cronológico, tá? O tempo psicológico, vou dar um exemplo aqui. Existe um livro que chama 1984, George Orwell. Em determinado momento, o protagonista, que é um dos personagens, o personagem principal, ele fica preso, tá? Só que ele fica preso em condições subhumanas, um lugar muito escuro, onde ele não consegue ver praticamente nada, e ele se alimenta mal, ele não tem tempo para sair. Então, esse personagem entra em um tipo de delírio, tá? E normalmente esses delírios, essas fugas da realidade são representadas pelo tempo psicológico, porque é algo muito reflexivo do personagem ou do enredo da narração, beleza? Aí eu vou deixar a sigla aí para quem quiser lembrar, não esquecer nunca, NEPET, tá? Sei lá porque você lembraria essa sigla, não parece com nada, mas NEPET aí é a sigla de todos os elementos essenciais da história, da narrativa. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O conto da mentira, que é tipo a história do menino do carneiro, do lobo, como é que é? O menino do lobo lá, que falava que o lobo tinha feito um negócio que não tinha. Enfim, conto da mentira. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado a morte do cachorro. Nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual do Pinóquio, moleque. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você, não existe ninguém de madeira. Astuto, né? Um bom mentiroso normalmente é uma pessoa que entende bem da verdade. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, 10 pontinhos. Então, aconteceu que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV, a apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir, continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem,
Felipe cresceu e se tornou um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo, no momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque é mentira. Então, a conclusão que a gente chega com essa história é que... Qual a conclusão que você pode chegar com essa história, Voz da Consciência? Exatamente. O Rogério Augusto, o autor do texto, é o Felipe também, tá? Enfim, personagens dessa história. O Felipe, a mãe dele, o pai dele, a avó dele. O enredo é como o Felipe parou de mentir, basicamente, né? A sucessão de acontecimentos que levou ele a parar de mentir. O nosso espaço é a casa dele. E o que mais que a gente tem aqui? O nosso tempo é basicamente cronológico, né? Não tem nada psicológico ali. E o nosso narrador, nesse caso é um narrador onisciente, o próprio Felipe, né? Apesar dele utilizar o discurso indireto aí. Enfim. Temos outros exemplos aqui, né? O livro do George Orwell, outro livro dele, que é a Revolução dos Bichos. Os Lusíadas, do Camões, famosíssimo Lusíadas do Camões, também é uma narrativa, essa já em forma de poema. Então narrativas não se reduzem a textos tradicionais. Pode ser poema, pode ser uma canção narrativa. E filmes também são narrativos, existem vídeos narrativos, tá? Então a narrativa não é uma coisinha pequena, ela é uma coisinha coisona. Tipos de texto do gênero narrativo. Aqui é só alguns para citar rapidão, tá? A gente tem a novela, que ela é, tipo assim, não é nem tão grande quanto o romance, nem tão pequena quanto o conto. A gente tem um conto, que é uma narrativa curta, que tem só um conflito, então é tipo o do Felipe, que o conflito dele era parar de mentir. Então só tem um, pá, história rapidinha, começa e termina rapidão, ali, cabe no slide, beleza, muito bom. Romance, que é uma narrativa longa, com diversidade, complexidade de conflitos. Normalmente tem os personagens, tem os seus dramas psicológicos, tem muita reflexão. Tem, no caso do Machado de Assis lá que eu falei, ele começa no final da história, às vezes, aí ele conta o meio, depois o começo, tudo o contrário. Então o romance ele é mais complexo. E a gente tem a crônica, que é um tipo de narrativa ligada ao cotidiano, né? E é muito comum nos jornais e nas revistas, né? A crônica surgiu também lá pela pressa de Gutenberg, que eu falei na primeira aula desse relatório para vocês. Tá? A crônica é ligada um pouco depois daquele tempo, quando foi possível espalhar textos mais rapidamente, tá? Com mais quantidade. A prensa de Gutenberg foi o início da mass media, da mídia de massas. E para finalizar, a gente tem nosso propósito de produção. O gênero vai ser o conto, então igual esse exemplo que eu deixei para vocês na aula. As características são poucos personagens, ali no que a gente tinha 4 personagens, um área limitado, que era a sua casa, né? E o recorte temporal reduzido, que nesse caso não foi muito bem estabelecido, mas foi breve. Então, o tema de vocês vai ser de acordo com o que vocês aprenderam na aula de biologia com a Camilinha, com a professora Camila. Você deverá escolher uma das 3 situações abaixo como base para compor um conto fantástico. Então, quero que vocês usem bem a imaginação de vocês de novo. Viajem para o universo lúdico, sempre respeitando a todos, sem palavrões e etc, tá? Enfim, bom senso. Então, vocês vão ter que retratar um processo de transformação de estado físico, talvez, de uma forma dramática e fantástica. Então, tipo, sei lá, você é a água. E aí você tá com medo de deixar de existir quando você evaporar. Então você vai fazer uma narrativazinha sobre isso, entendeu? Transformações químicas e seus indicadores. O que é isso, Voz da Consciência? Transformações químicas e seus indicadores. Transformações químicas? É quando você usa uma ou mais substâncias para fazer uma outra coisa, tipo fazer um bolo. Entendi, um bolo. Então, sei lá, você vai ter que contar a história do ovo que virou bolo. Tipo, entendeu? Dá uma brisada aí, dá uma viajada, tá? E aí vocês podem usar também processos reversíveis contra processos não reversíveis, que aí daria um baita de um drama, né? Tipo, sei lá. Pensa, galera, eu confio em vocês. Vocês são muito inteligentes.
Como fazer? 1. Escolha seu narrador. 2. Defina seus personagens. 3. Qual vai ser o conflito entre seus personagens. E onde e quando isso aconteceu. Além disso, você tem que escolher qual forma você vai usar, né? Às vezes fica melhor, se você quer o direto, indireto ou indireto livre. Se você estabelecer um, você não fica com tantas dúvidas. Fim da aula, fim do relatório. Obrigado e até o próximo.